Vai ser uma mesa com o Henrique Frota e o Nabil Bonduque, que está a caminho. Bom, sobre o Henrique Frota, que está à minha direita, à mais direita, ele é advogado, secretário executivo e coordenador de projetos do IBDU. Ele é membro da equipe de Direito à Cidade do Instituto Polis, membro da Rede Nacional de Advogados e Advogadas Populares. A sua formação é a seguinte: graduado em Direito pela Universidade Federal do Ceará, mestre em Desenvolvimento e Meio Ambiente pela Federal do Ceará também, e mestre em Direito pela PUC, cujo tema da sua dissertação foi a proteção jurídica da posse nos projetos de intervenção urbana perpetrados pelo poder público. Sem mais delongas, eu vou passar a fala para ele. E isso. É sempre bom ter alguém para puxar as palmas. Obrigado, gente. Vou pedir licença para falar de pé, porque eu fiquei assim, nessa cadeira sentado, não consigo ver todos vocês. Boa noite. Que bom ver essa sala dos estudantes lotada, né, para o curso de Direito Urbanístico. Né? Queria muito agradecer ao Saju pelo convite para que eu estivesse aqui. Na verdade, eu fui a pessoa mais prestigiada do curso, né, porque eu vou dar 2 dias. E especialmente agradecer pelo convite institucional também, né, porque é um curso que o Saju organizou muito cuidado, né, pensou nos temas com muito cuidado e convidou institucionalmente o Instituto Brasileiro de Direito Urbanístico como apoiador, como parceiro. É uma grande satisfação para nós estar apoiando, né, esse evento aqui na Faculdade de Direito, compreendendo a importância que é cada vez mais nós termos eventos dessas naturezas, não só nas faculdades de Direito, mas nas comunidades, né, não fora dos circuitos acadêmicos, dentro dos circuitos acadêmicos, com gestores públicos, com técnicos, com movimentos populares, porque de fato uma percepção que nós temos, né, a partir de pesquisas que já fizemos lá no IBDU, é que ainda há muita deficiência na formação dos profissionais, especialmente os profissionais do direito, para lidar com as questões urbanas. Nós temos 7 ou 8 cadeiras de direito civil e nós não temos nenhuma cadeira de direito urbanístico na grande maioria das escolas de direito do país. Então, aqui, né, na USP, existe essa possibilidade de vocês cursarem a disciplina, como também na PUC de São Paulo, mas essas realidades são realidades completamente excepcionais num contexto de formação brasileiro, em que nós temos mais de 2.000 cursos de direito funcionando atualmente, segundo os dados do MEC. Então, pouquíssimas instituições abordam essa questão, seja na disciplina, seja por meio da iniciativa de projetos de pesquisa ou de extensão. Então, eu acho importante começar a minha fala saudando, né, essa iniciativa do Saju, dizendo que é uma grande satisfação estar aqui com vocês. Espero, inclusive, não estar só nesses momentos que eu vou estar do lado de cá, mas também ter a oportunidade de estar ouvindo os colegas. Amanhã a Paula e a Karina também estarão, né, que são 2 colegas muito queridas. Bom, gente, o tema da noite de hoje, como a Cássia falou, é função social da propriedade, o Estatuto da Cidade. Na verdade, nós temos feito uma rodada, né, de muitos debates país afora, porque esse ano de 2016, vocês sabem, nós acabamos de completar agora em julho 15 anos de aprovação do Estatuto da Cidade, que é a Lei 10.257, de julho de 2001. Portanto, é um período em que nós temos já a possibilidade de um certo distanciamento, né, 15 anos depois, para avaliar se de fato essa conquista no campo legislativo ela repercutiu em transformações nas nossas cidades, para conseguir promover essas cidades de maneira mais justa, mais democrática, mais equilibrada, com maior inclusão social, inclusive. E um dos pontos centrais, né, que fundamentou a criação do Estatuto da Cidade, especialmente a luta dos movimentos sociais urbanos, né, ao longo da década de 90, pela aprovação do Estatuto, foi exatamente a defesa da função social da propriedade, das funções sociais da cidade, e, portanto, tem um diálogo direto com o combate à especulação imobiliária nos nossos grandes centros urbanos, especialmente.
Então essa fala que eu trago aqui para vocês, né, essa apresentação, ela é um fruto de reflexões de algumas pesquisas que já foram realizadas sobre o tema e também de alguns acúmulos desses debates que nós temos feito nos últimos anos, mas com muita intensidade nesse ano de 2016. Tá? Então a primeira questão que eu queria colocar para vocês é que a minha fala vai abordar não só as questões teóricas e conceituais sobre a função social da propriedade, mas especialmente quais são as vias, né, que o nosso ordenamento jurídico dispõe para a efetivação e implementação desse princípio. Quem já teve a oportunidade de fazer pesquisas, né, a respeito da elaboração de planos diretores, eu fiz parte de uma pesquisa nacional coordenada pelo Observatório das Metrópoles há uns anos atrás, era a rede de pesquisa sobre planos diretores participativos, e a gente sempre percebe que a primeira parte dessa legislação, que traz as diretrizes, os princípios, os objetivos, ela é linda e maravilhosa. Está tudo lá, direito à cidade, função social, justiça urbana, urbanização inclusiva, evitar as distorções, né, do processo de urbanização, que gera áreas degradadas, que gera precariedade da moradia, está tudo lá. O grande mistério é como é que esses princípios, essas diretrizes e esses objetivos das leis municipais se transformam em ações concretas do poder público que conseguem interferir no solo urbano para, de fato, democratizar o acesso ao terreno. No fundo, quando a gente fala de função social da propriedade urbana, nós estamos falando como objetivo final aí a democratização do acesso ao solo urbanizado, bem localizado para toda a população. Evidente que esse solo não vai ser usado exclusivamente para moradia popular, existem outros usos, depois eu vou falar sobre isso, existem outros usos, outras formas de ocupação, outras possibilidades que podem sim fazer com que esse solo urbano cumpra a sua função social. Entretanto, talvez a principal chave de lutas que fez com que o movimento popular urbano defendesse com tanto afinco esse conceito abstrato de função social da propriedade urbana fosse uma demanda concreta de dificuldade de acessar o solo da cidade, um solo bem localizado, próximo do trabalho, próximo dos equipamentos de lazer, próximo dos equipamentos culturais, que tivesse infraestrutura instalada e que garantisse, portanto, uma moradia adequada. E não o que a gente vê ainda hoje, né? Uma prática que se perpetua, que não é só uma prática do sistema financeiro de habitação da época da ditadura, que é a construção de grandes conjuntos habitacionais nas bordas da cidade, em regiões que ainda não têm nenhuma inserção urbana. Portanto, a casa chega, mas a cidade não chegou junto da casa. Então, o debate abstrato da função social da propriedade, ele tem uma ligação muito concreta com uma demanda cotidiana da nossa população, que é a disputa pela localização da cidade. Não é à toa que o último livro, né, originado da tese de livre docência da Raquel Ronick, se chama A Guerra dos Lugares. Nós estamos vivendo há muitos anos um processo de urbanização capitalista, né, pelo qual o Brasil passa, sempre, né, passou, uma disputa dos grupos sociais pela localização, né, da sua moradia, das suas atividades. A função social da propriedade mexe com isso. Então, e vou trazer aí também, obviamente, uma avaliação desses três instrumentos que vocês estão vendo: o parcelamento, edificação e utilização compulsória, o IPTU progressivo no tempo e a desapropriação-sanção, que é a desapropriação por pagamentos da dívida pública, instrumentos que foram previstos lá no artigo 182, parágrafo 4 da nossa Constituição, como os mais poderosos indutores para fazer com que o solo vazio, com que a terra vazia, não utilizada ou subutilizada, pudesse de fato cumprir uma função social. De tão poderosos, né, eu estava em outro evento ontem e brinquei com o pessoal, de tão poderosos eles parecem o caviar lá do samba, né? Eu já ouvi, mas nunca comi, né? Então, são instrumentos que estão lá, existem, mas que não são efetivados. Só ouço falar deles, né? Nunca vi, nem comi, só ouço falar, né? Assim que o samba fala, né? Então, esses instrumentos também, eles merecem uma avaliação de como, nesses últimos anos, eles, de fato, foram implementados. Como, evidentemente, num debate como esse,
algumas questões ficam de fora, escapam da fala, né? A gente não consegue aprofundar tudo. Eu queria logo começar com um jabá básico, que é a recomendação de algumas leituras para quem se interessar pelo tema e de fato quiser se aprofundar. Uma publicação do ano passado, né, do projeto Pensando o Direito do Ministério da Justiça com o IPEA, que foi coordenado pela professora Rosana Denaldi, da Universidade Federal do ABC, da qual fiz parte da equipe de pesquisa. Esse é o único estudo nacional produzido até agora que tentou avaliar como os municípios brasileiros vêm efetivando esses instrumentos da Constituição e do Estatuto da Cidade, que tem o objetivo de induzir o cumprimento da função social. Tá? Essa publicação ela tem uma versão online, vocês acham ela com muita facilidade no site do Pensando o Direito, e esse mesmo grupo produziu essa outra publicação que tem uma cara mais de caderno técnico, né? Não é a pesquisa propriamente dita, ela é um caderno que tira dúvidas, orientações sobre os procedimentos, uma leitura mais rápida, que explica de maneira até mais didática, inclusive, a função desses instrumentos e como operacionalizar nas políticas urbanas municipais. Essa segunda publicação foi uma parceria, né, um convênio com o Ministério das Cidades, e vocês também encontram lá no site do Ministério na parte de capacidades. Tá? Então, só para já deixar aqui a indicação para quem quiser se aprofundar. Bom, então entrando no tema, quer dizer, por que é importante a gente falar de função social da propriedade urbana e qual é o objetivo, né, de aplicação desses instrumentos indutores para fazer com que a propriedade urbana de fato venha a cumprir a sua função social ou socioambiental, como alguns preferem, né? Embora a Constituição de 88 tenha mantido o uso da expressão função social, é claro que uma interpretação combinada com o parágrafo 1º do artigo 1228 do nosso Código Civil, atualmente vigente, né? Ela permite dizer que a propriedade deve cumprir não só uma função social, mas também uma função ambiental. Lá no 1228, parágrafo 1º, ele diz a utilização, né, o exercício dos poderes de propriedade de maneira a preservar o solo, a qualidade da água, né, a fauna, a flora, todos os atributos naturais, os recursos naturais e também os interesses sociais e coletivos. Então, não é inadequado, nem é, digamos, exagero falar em função socioambiental, embora a Constituição continue utilizando apenas a expressão função social. Então, qual é o objetivo, né, de tirar esses instrumentos do papel e o município, de fato, obrigar o cumprimento dessa função social? Primeiro, porque nós temos um padrão de urbanização na maioria das cidades brasileiras que é de crescimento horizontal e não de crescimento vertical. Fala-se muito de que a verticalização é um problema, mas a verticalização controlada, de maneira que você tenha parâmetros de adensamento que não vão prejudicar a infraestrutura, ela é mais positiva do que a não verticalização e o crescimento horizontal das cidades. Porque o crescimento horizontal, pura e simplesmente, ele faz com que a malha urbana se espalhe por todo o território, e isso faz com que a instalação de infraestrutura se torne, primeiro, mais demorada, mais cara, né, porque você tem que manter uma rede de esgoto, de água, de energia elétrica, de gás, né, como você vai fazer a drenagem urbana, toda essa infraestrutura ela se torna mais cara, mais extensa e, portanto, mais problemática. E nós sabemos que a parcela da população que mais sofre, né, com a demora, com a carência da instalação da infraestrutura, é uma parcela que já sofre de vulnerabilidades, é uma parcela da população que tem um nível de renda mais baixo, né, que mora nas periferias dos centros urbanos, que já tem que perder muito tempo se deslocando dessa periferia para as zonas que concentram renda e trabalho. Então, quanto mais a cidade cresce horizontalmente, mais cara ela vai ficando, inclusive a manutenção desse sistema, e mais difícil também o atendimento universal da população por parte dessa infraestrutura. Então, tem uma questão concreta, né, de aplicação desses instrumentos e fazer com que a função social da propriedade urbana de fato aconteça, que é impedir que a cidade cresça mais aceleradamente na dimensão horizontal e ela se verticalize e se adense mais. Uma outra questão é liberar as áreas que hoje, né, são controladas pelo capital especulativo urbano
e liberar essas áreas para que, de fato, haja empreendimentos, especialmente na ótica, né, do movimento da reforma urbana, empreendimentos que consigam atender ao nosso déficit habitacional, que é muito alto. Portanto, que esses imóveis eles possam ser utilizados para adaptação ou construção de habitação popular, né, ou o termo que hoje a nossa legislação usa, que é habitação de interesse social. É claro que não necessariamente um imóvel urbano, para se entender que ele cumpre função social, ele precisa ser utilizado para habitação popular. Não necessariamente. Existem outras maneiras desse imóvel urbano cumprir uma função socioambiental. Se nós estamos falando de uma APP urbana, nas margens de um rio, a função socioambiental vai ser a preservação. Se a gente está falando de um zoneamento, né, que separa naquela determinada região da cidade um uso industrial, seria até inadequado construir moradias ao lado de equipamentos ou indústrias que causem poluição e, portanto, podem vir a causar danos à saúde dessa população. Então, o aproveitamento devido do solo urbano, ele tem variações, ele tem inúmeras possibilidades. Mas fato é que há uma demanda concreta do movimento de reforma urbana para que as políticas públicas consigam suprir o déficit habitacional. E o que nós temos percebido, né, com todos os programas de construção, né, que nós já tivemos no histórico brasileiro, é que a política pública sozinha, mesmo uma política de transferência e de subsídio, como é o Minha Casa Minha Vida, ela não consegue dar conta do déficit habitacional, que hoje no Brasil continua na faixa de 6 milhões de unidades habitacionais. O estado de São Paulo, evidentemente, né, é o estado que tem o maior déficit habitacional do país, e a cidade de São Paulo é a cidade que tem o maior déficit habitacional entre todas do país. Portanto, nós temos uma disputa, né, pela localização e por onde esses empreendimentos vão estar localizados. Uma das grandes dificuldades, por exemplo, do finado, né, a gente pode falar assim, Minha Casa Minha Vida Entidades, que no dia seguinte, né, do governo golpista já foi suspenso o programa Minha Casa Minha Vida Entidades, era que as organizações populares conseguissem encontrar imóveis bem localizados na cidade. E até mesmo as construtoras, né, que atuam no âmbito do programa Minha Casa Minha Vida, elas constroem para a primeira faixa, de 0 a 3 salários mínimos, em lugares em que a terra é mais barata. Portanto, lugares com piores condições de infraestrutura, mais distante dos centros de riqueza das cidades. Então, nós estamos falando efetivamente de uma carência de terra bem localizada. Não porque a terra não exista, mas porque a terra foi apropriada por esse capital especulativo urbano. Tem outra questão, que é a própria promoção da justiça urbana. Ter terra na cidade não significa que eu posso fazer o que quiser dessa terra, inclusive não fazer nada. Essa visão, né, de um direito de propriedade absoluto, que inclusive me permite não utilizar, é uma visão ultrapassada há pelo menos uns 80 anos na legislação brasileira. A primeira Constituição que subordinou o exercício da propriedade aos interesses da coletividade foi a Constituição de 1934. Nós não estamos falando de uma novidade de 88 para cá. Nós estamos falando de uma fórmula jurídica constitucional que impõe o interesse privado ao interesse coletivo, que está presente, embora não com esse nome, função social, mas que está presente desde a Constituição de 34 e que foi repetida na Constituição de 46, que se manteve nas Constituições, inclusive na época da ditadura militar. Entretanto, é apenas, de fato, com a Constituição de 88 que ela ganha uma força, não só como princípio jurídico, porque nós também, eu não sei se todo mundo aqui é formado, acadêmico em direitos, provavelmente deve ter pessoas de outras áreas também, é importante que a gente situe, né, o contexto histórico, inclusive no âmbito de como o direito olhava para os princípios. Na década de 30, na década de 40, princípio não valia nada. Princípio não era norma, princípio era uma orientação qualquer, mas não tinha força normativa. A teoria do direito vem a compreender que o princípio ele também é norma jurídica muito mais recentemente, especialmente aqui no Brasil. Então, no contexto da Constituição de 34, legal, já subordinava o exercício da propriedade ao interesse da coletividade. Mas dizer isso e não estabelecer regras muito concretas era o mesmo que não dizer nada, né? Então, com a Constituição de 88, não só nós já lidávamos com os princípios de uma outra maneira,
como a Constituição trouxe uma dicção um pouco diferente. Porque no artigo 5º da Constituição de 88, na medida em que lá no 22, né, ela assegura a propriedade, mas em seguida no inciso 23 ela diz: a propriedade cumprirá a sua função social. Isso não é só um princípio. Ela estabeleceu um direito subjetivo coletivo que faz com que todos nós tenhamos o direito de exigir do proprietário individual que, de fato, aquele imóvel cumpra uma função social e ambiental. Portanto, nós não estamos simplesmente falando de um dever desse proprietário, mas, o outro lado da moeda, é um direito da coletividade de exigir que esse dever se realize. Portanto, a ociosidade da terra urbana bem localizada, ela não só pode ser compreendida como um abuso do direito de propriedade, mas como uma própria violação da ordem constitucional urbana. Não só porque o artigo 5º disse isso, mas porque a função social ela foi reproduzida depois no 170, né, no capítulo da ordem econômica, no 182 na política urbana, depois no 186 da política agrária. Então a função social ela permeia aquilo que o professor Eros Grau chama dos regimes de propriedades da Constituição de 88. A nossa Constituição ela fala de regimes diferentes de propriedades, a propriedade urbana, a agrícola, a propriedade como bem econômico, a propriedade como bem social, a propriedade como direito fundamental. Então a função social ela aparece em todos esses regimes, seja como direito fundamental subjetivo da coletividade no artigo 5º, seja lá como princípio da ordem econômica, da política urbana e assim por diante. E um último argumento que em geral a literatura usa, né, de por que utilizar esses instrumentos, seria uma hipótese que no final dessas pesquisas que eu citei para vocês a gente não conseguiu confirmar, que é o seguinte: a aplicação, a notificação por parte da prefeitura, obrigando que esses proprietários efetivamente venham a dar uso aos seus terrenos, incidiria no mercado de terras, porque você automaticamente teria uma oferta maior de terras, né? As terras que estão ociosas, elas de certa forma estão fora do mercado, porque ninguém está querendo negociar nem empreender naquela terra. Na medida em que esse proprietário é obrigado a dar uma utilização, ele vai inserir isso no mercado, seja para vender, para alugar, para lotear, para construir, e que, portanto, nós teríamos, pela lei básica do mercado, oferta e demanda, a oferta sobe, então nós teríamos uma redução do preço da terra. A gente não consegue confirmar isso, primeiro porque os casos de aplicação nos municípios brasileiros são muito reduzidos. Já vou mostrar alguns dados para vocês, para a gente perceber, né, dos 5.570 municípios brasileiros, quem efetivamente tem aplicado esses instrumentos constitucionais. Então são poucos casos, não dá para fazer afirmações generalizantes a partir desses poucos casos, e mesmo esses casos não têm estudos específicos sobre o impacto da aplicação dos instrumentos sobre o mercado imobiliário e o preço das terras. A composição do produto imobiliário, né, a composição do preço da terra, ela é muito mais complexa do que simplesmente a lei de oferta e demanda. Localização interfere no preço da terra, infraestrutura instalada interfere no preço da terra, se eu tenho aí amenidades ambientais, se eu tenho outras questões que se agregam ao preço ao benefício, né, dessa terra, o preço pode subir ou pode reduzir. Um empreendimento que impacta, por exemplo, na redondeza, pode, como o Minhocão, causou degradação, inclusive reduziu o preço do metro quadrado dos imóveis ali do entorno. Então não é simplesmente eu oferecer mais ou eu ter uma demanda maior que vai fazer automaticamente com que o preço da terra suba ou que ele diminua. Então a gente não consegue confirmar essa última hipótese, essa justificativa. Então, só para mostrar imagens, por que é importante o combate à especulação imobiliária e, portanto, fazer cumprir a função social. Essa imagem que vocês estão vendo aí é de uma favela na cidade de Fortaleza, muito antiga, eu acho que já tem mais de 30 anos. Eu sempre me lembro dessa favela, ela fica no caminho para a praia, e vocês conseguem perceber que os miolos de quadra estão vazios e que as casas estão assim, né, uma feição mais longitudinal, onde deveria ser a via pública. Na verdade, aí nós estamos vendo uma ocupação que se estabeleceu no leito carroçável da via pública, mas no interior das quadras está tudo limpo, garantido para os proprietários. Porque a força especulativa é tamanha
que inclusive ela articula, né, outros instrumentos de repressão. Essa comunidade já teve, como outras naquela região, já teve péssimas experiências com os proprietários de terra, que inclusive se utilizam de seguranças armados para defender essas propriedades. E esses imóveis estão assim vazios desde que a comunidade se instalou, pelo menos 30 anos. Ou seja, nós temos uma terra urbana que não cumpre nenhuma função social, que pelo contrário onera a cidade, porque essa é uma região que tem boa infraestrutura na cidade. Você tem uma demanda por moradia e uma ocupação urbana irregular na área pública, o que também, né, traz prejuízos para o conjunto da cidade, mas prejuízos ainda mais graves para essa população. Inclusive tem dificuldade de acessar, né, os serviços públicos pela via oficial. E uma outra questão é essa aqui de São Bernardo do Campo, que poderia ser uma imagem de qualquer outro município, inclusive de São Paulo, né? Um terreno super bem localizado, de São Bernardo, vazio. Vocês veem que tem empreendimentos do lado, inclusive de bom padrão, né? Que não são habitações populares, esses prédios que tem do lado. E, enquanto isso, a população de baixa renda não encontra possibilidade de acessar essa terra, porque o terreno está vazio, mas ele tem um dono que não quer dar uso social para a terra, e, portanto, essa população encontra outras vias de assegurar o seu direito à moradia, especialmente ocupando as áreas de mananciais. Então, há uma repercussão do não cumprimento da função social da propriedade, inclusive na maneira como as nossas cidades vão se constituindo, né, de forma irregular, de forma precária e negando direitos para essa população. Então, do ponto de vista jurídico, né, só para trazer alguns antecedentes para vocês a respeito da função social da propriedade, como é que o Estatuto da Cidade chega no ano de 2001, trazendo não só esse princípio que já é constitucional, mas reforçando os instrumentos efetivos que o município poderia dispor para fazer com que a função social fosse efetivada. Eu não vou aqui voltar tão atrás, né? Fiquei só na década de 80, mas é importante lembrar que esse debate sobre função social no direito, ele chega especialmente aqui na América do Sul pelas vias de um jurista chamado Leon Digui, que fez uma série de palestras aqui, né, na Argentina, no Sul, né, no Cone Sul, em que trazia essa ideia já a partir de um balanço das transformações ocorridas no direito civil pós o Código Civil francês de 1804, o Código Napoleônico. O Digui era um jurista muito crítico, né, a maneira como o direito foi se constituindo pós as revoluções liberais, e ele tinha uma proposta que era a transformação da propriedade, que deveria deixar de ser considerado um direito e deveria ser encarado como função apenas, não como um direito. Então, o proprietário ele não era detentor de um direito, mas sim ele possuía poderes para exercer uma função com o uso daquele imóvel. Então, essas ideias que chegaram no começo do século XX aqui na América do Sul demoraram um pouco para ter eco na nossa legislação, especialmente, né, nos nossos cursos jurídicos. Mas a ideia já se instalou. Em 1934, como eu disse, a Constituição já começa a ensaiar que o exercício da propriedade deveria se submeter ao interesse da coletividade. E as constituições futuras vão trazer, né, mais ou menos, com alguma variação, mas vão trazer essa mesma orientação. Nós vamos ter de maneira mais concreta esse projeto de lei, né, que nunca foi aprovado. Ele tem, para o direito urbanístico, uma importância muito grande, porque é o projeto de lei 775 de 83, que é o embrião do Estatuto das Cidades, na verdade, porque muita coisa do que hoje o Estatuto das Cidades prevê, ou que o capítulo da política urbana na Constituição prevê, já estavam ensaiados aqui nesse projeto de lei, que nunca virou a ser lei de fato. Ele já trazia como uma diretriz muito clara o combate da especulação imobiliária. Essa redação aí do artigo 2º é uma citação direta, né, desse projeto de lei, uma diretriz de controle do uso do solo de modo a evitar a ociosidade do solo urbano edificável. O que é o solo urbano edificável? É o solo urbano que pode ser parcelado, que pode ser loteado. Tudo que está dentro do perímetro urbano é solo urbano edificável. Claro que a noção aqui não é só solo urbano edificável, mas é solo urbanizado, né? Aquele solo que tem uma qualidade de infraestrutura razoável. E ele já trazia
essa figura do parcelamento, edificação ou utilização compulsórios, que tinha um desenho, né, que já tinha um desenho naquele momento. A prefeitura, que teria o poder, a competência para notificar o proprietário desse imóvel, ele dava para o proprietário, pós-notificação, um prazo não inferior a 2 anos, para que de fato ele cumprisse a obrigação de dar o uso, de edificar ou de lotear o imóvel. Essa notificação deveria ser averbada no cartório para assegurar que a venda para terceiros também transmitisse a obrigação, exatamente para evitar qualquer burla a essa obrigação. Então, uma vez que a notificação fosse averbada a terceiros, se você vai adquirir um imóvel pelas vias legais, você vai depois fazer o registro na matrícula da escritura de compra e venda. Então lá já constaria a averbação e o adquirente daria continuidade na contagem de prazos. Esse prazo não se interromperia, não seria interrompido. E se não cumprisse, o poder público municipal poderia desapropriar o imóvel. Esse projeto de lei, como eu disse, não vingou, não foi aprovado, mas no contexto de redemocratização nós tivemos uma experiência muito frutífera, que foi a abertura que a Assembleia Nacional Constituinte deu para que houvesse uma organização social e popular na apresentação das chamadas emendas populares. A emenda popular da reforma urbana teve mais de 130 mil assinaturas, uma penca de entidades nacionais assinando, não só indivíduos, e ela tinha uma configuração muito diferente do que acabou resultando do texto constitucional em 88. Ela era muito mais ousada. Para vocês terem uma noção, havia uma previsão de desapropriação por estado de necessidade social. Uma figura que não existia, que acabou não sendo aprovada na redação final, mas o estado de necessidade social era a desapropriação para fins de reforma urbana, um pouco em paralelo do que existe na figura da desapropriação para fins de reforma agrária, né? E ela já trazia esses 3 instrumentos: desapropriação, por interesse social para reforma urbana, com pagamentos em títulos da dívida pública, no caso resgatáveis por até 20 anos. Nós tivemos uma derrota, porque a maneira como ficou na redação final da Constituição, os títulos são resgatáveis em 10 anos e não em 20, como estava proposto. A aplicação do IPTU progressivo e a notificação para parcelamento e utilização compulsória, salvo nos imóveis que eram usados para moradia, com área de até 300 metros quadrados. Por que a emenda da reforma urbana utilizou esse recorte, imóveis de até 300 metros quadrados? Porque a proposta de uso capião especial urbano, que hoje consta no artigo 183 da Constituição, no Estatuto da Cidade, no Código Civil, a proposta original é que o uso capião especial de imóvel urbano ele se aplicasse a imóveis de até 300 metros quadrados, e não 250, como foi o que ficou no final. Inclusive imóveis privados e públicos. Quando a nossa Constituição diz o imóvel público não é passível de uso capião, isso foi uma derrota no processo da Assembleia Nacional Constituinte, como outras tantas. Inclusive a questão do plano diretor. Uma outra questão que se colocava nessa emenda popular da reforma urbana é que a aplicação desses instrumentos, eles não demandariam por parte do município que ele aprovasse uma lei específica. Não se falava nem em plano diretor, nessa emenda popular, porque o plano diretor era interpretado pelo movimento da reforma urbana como um instrumento tecnocrático, que não dialogava com a população, excludente. Então, o plano diretor ele entra como instrumento básico da política urbana na redação final, muito mais a partir de uma derrota do que de uma vitória do movimento da reforma urbana. Isso nunca foi uma aposta, na verdade. Muito menos ter uma lei específica. E em 89, após a aprovação da Constituição, a gente tem de fato uma saga, que demorou 12 anos, que foi o projeto Pompeu de Souza, o projeto de lei do Senado número 181, que resultou no Estatuto da Cidade. A exemplo da emenda popular da reforma urbana, a redação original desse projeto de lei era muito diferente do que de fato foi aprovado. Ao longo dos 12 anos, muitas forças incidiram para dar ao Estatuto da Cidade a cara que ele tem hoje. E aí é engraçado, porque nós estamos, só fazer aqui um parênteses, nós estamos vivendo nesse ano de 2016 e 2017
mais um ciclo, né, de conferências de cidades, dessa metodologia que foi inaugurada a partir de 2003, 2004, quando se criou o Ministério das Cidades e o Conselho das Cidades, aqui no Brasil, respectivamente, né, nesses 2 anos, e a partir daí foi instituída uma sistemática que vem de baixo para cima de realização de conferências, né, nos municípios, depois nos estados e por último a Conferência Nacional das Cidades, que culmina com diretrizes da política nacional e eleição de quem são os membros que vão compor esse Conselho Nacional das Cidades. Agora, em 2016, os municípios e os estados têm que fazer uma nova rodada de conferências e no ano que vem, não sei mais se vai ter, mas estava previsto ter a Conferência Nacional das Cidades. E o tema, né, dessa rodada é função social da propriedade da cidade. E aí vocês imaginam o que é um absurdo, em pleno 2016, a primeira versão do material de apoio, né, do material de divulgação e do material didático dessas conferências, ele saiu sem tema. Só tinha lá tanto, conferência das cidades e tal, e não dizia que o tema era função social. Porque tinha prefeito, por aí afora, dizendo que esse tema era um tema comunista. E que não ia fazer uma conferência com o tema da função social da propriedade. E aí eu fiquei me lembrando, né, preparando essa fala, eu fiquei me lembrando que ao longo da década de 90, muitos grupos atuaram na defesa ou atacando o projeto de lei que resultou no Estatuto da Cidade, e um dos grupos que teve maior incidência, que mais se manifestou e que mais fazia lobby no Congresso Nacional era a TFP. E ela tem declarações públicas, né, escritas da TFP, e uma delas dizia, por exemplo, que a população brasileira deveria ser contra a esse projeto de lei da reforma urbana comunista, socialista e confiscatória. E dizia mais, se o Estatuto da Cidade for aprovado, você que mora num apartamento de 2 quartos e só utiliza um, o poder público vai botar um morador desconhecido no seu apartamento porque o seu quarto não cumpre função social. Parece piada, mas de fato, né, esse era o nível de argumento, inclusive, que se utilizava para fazer com que a população aderisse a um discurso contrário ao Estatuto da Cidade. Eu só estou fazendo esse parênteses para comparar que o discurso que esses alguns prefeitos, né, fazem hoje, dizendo que não vão realizar as conferências porque o tema é função social, é o mesmo discurso que a TFP utilizou. Isso me remonta muito a historiador italiano, né, Paulo Grossi, ele é historiador do direito, especialmente do direito medieval. Ele tem um livrinho que chama As Propriedades e Outros Estudos. Ele diz, olha, a propriedade privada, ela é uma fórmula jurídica histórica, ela não é natural, ela não é uma coisa que existiu de todos os tempos, ela não é um direito divino, ela é uma fórmula jurídica histórica. Entretanto, talvez seja a fórmula jurídica que maior ganhou proteção ideológica em toda a história do direito. De maneira tal que nós defendemos inconscientemente a propriedade privada, mesmo não sendo proprietários. E eu uso muito o exemplo dos meus pais, que não são proprietários, mas odeiam o MST. Não tem fazenda, não tem uma cabeça de gado, mas odeiam o MST. Porque o instrumento foi ideologizado de maneira tal que ele tem uma proteção, uma barreira de proteção, que faz com que nós defendamos, inclusive de uma maneira tal que nem a legislação mais abriga, quer dizer, uma propriedade que tem uma versão plena, absoluta, e que a nossa legislação não abriga mais essa visão há muitos anos, há muitas décadas. Então, esse projeto de lei, que foi muito atacado e, portanto, muito modificado, muito se abriu mão, né, no que estava previsto, ele já trazia, né, com aquela inspiração que eu disse para vocês, do projeto de lei 775 de 83, ele já traz uma diretriz que ficou, né, essa diretriz permaneceu, de combate à retenção especulativa do solo urbano, e ele também já trazia o instrumento do parcelamento, edificação ou utilização compulsórios. Aqui já se exigia lei específica. Por quê? Porque a Constituição diz que sim, né, precisava ter. E aqui ele dizia que o prazo era não superior a 2 anos para o cumprimento da obrigação. Mais uma derrota, porque a redação que ficou é prazo não inferior. Então, o proprietário tem pelo menos 2 anos, ele tem essa garantia. E
ele articulou a aplicação dos instrumentos, parcelamento, edificação e utilização compulsório, de maneira sucessiva, com depois o IPTU progressivo no tempo, depois a desapropriação de sanção. Ou seja, esses instrumentos, eles inicialmente foram previstos de maneira independente. O município poderia ir direto para a aplicação do IPTU progressivo no tempo, se ele quisesse. E, com a Assembleia Nacional Constituinte, né, houve uma emenda parlamentar de um deputado do Ceará, para minha desgraça. Não vou nem dizer o nome dele, porque a gente não invoca coisa ruim. E que ele fez uma proposição muito singela e que, na verdade, alterou completamente a maneira de aplicação desses instrumentos. Ele disse, não, como são todos instrumentos com o mesmo objetivo de dar função social à propriedade urbana, vamos aplicá-los sucessivamente. Ou seja, primeiro tem que notificar, dar o prazo, esperar que apresente o projeto, aí a Secretaria de Licenciamento vai analisar, depois faz a obra. Se não fizer nada, aí aplica o IPTU progressivo no tempo por 5 anos. Se não fizer nada, é que no final de tudo isso poderia desapropriar. E mais, desapropriar mediante pagamentos da dívida pública. Então, essa a costura, né, de que um instrumento teria que suceder o outro obrigatoriamente, ela veio só depois, a partir de 88. E aí a gente tem a seguinte estrutura jurídica, né, para que, de fato, esses instrumentos possam vir a ser aplicados. Primeiro, a Constituição de 88, né, que nos trouxe lá no parágrafo 4 do 182. Depois, o Estatuto da Cidade, regulamentou um pouco mais, entrou um pouco mais em detalhes. Em 2005, o Conselho Nacional das Cidades editou essa resolução recomendada, uma resolução para orientar o conteúdo mínimo de elaboração dos planos diretores pelos municípios, mas essa resolução ela não é essencial para a aplicação dos instrumentos. Tá? O que é essencial é que, na estrutura legislativa municipal, exista um plano diretor que cite esses instrumentos e que delimite as áreas de incidência. Além do plano diretor, ele sozinho não basta. Tem que ter uma lei municipal específica para disciplinar em maiores detalhes a aplicação do instrumento. E há várias questões, né, que não são nem ditas na Constituição, nem no plano diretor, mas que dizem respeito a processos administrativos. Vai ter prazo para recurso? Qual é o órgão naquele município que tem competência para notificar? Quem é que aplica o IPTU progressivo? Então essas questões têm que ser objeto também de alguma regulamentação administrativa. E além de tudo isso, para a última etapa, que é a desapropriação, a indenização não é em dinheiro. A indenização é em títulos da dívida pública. Então, o direito urbanístico está aí numa fronteira com o direito financeiro, no caso. A emissão de títulos da dívida, não sei se vocês têm essa informação, ela não pode acontecer livremente por parte dos entes da federação. Ela tem que ter uma autorização prévia do Senado Federal. Mesmo quando é o município ou o Estado que querem emitir, o Senado é que tem que aprovar, porque nós estamos mexendo em dívida pública. Inclusive, né, a crise atual tem muito a ver com dívida pública. Diz que nós somos deficitários, mas a dívida pública está lá engordando. O Senado Federal, desde 95, não autoriza ninguém a emitir títulos da dívida. Então eu pergunto, como é que o município vai pagar essa indenização se ele não tem como emitir títulos da dívida? Então, na verdade, nós temos um percurso, né, legal que no âmbito federal já aconteceu, embora não exista essa resolução do Senado, e temos um percurso municipal. De forma que esse instrumento já tem previsão há quase 30 anos na nossa ordem jurídica e pouquíssimas experiências de aplicabilidade. Então, é um pouco assim, no espírito olímpico, parece que a gente está fazendo uma corrida de 30 anos com barreiras, né? E que demora, né? Porque a Constituição, 12 anos depois do Estatuto da Cidade, essas barreiras aí, elas têm um intervalo de tempo muito longo. E aí a gente chega na redação que a Constituição trouxe, né, no parágrafo 2º do artigo 182, dizendo, olha, propriedade urbana, ela cumpre função social quando ela atende aquilo que o plano diretor disse. Diferentemente da propriedade agrícola, em que há aqueles critérios, né, respeito às normas ambientais, não explorar, né, o trabalho, a mão de obra. Uma propriedade que é produtiva, mas que explora a mão de obra escrava, ela não atende função social da propriedade.
No caso do urbano, não houve a previsão desses critérios, embora na proposta inicial houvesse. Mas como ficou o texto, né, do 182, não tem. Qual é o critério? É o plano diretor de cada município que vai exigir. Primeiro problema, não é todo município que precisa elaborar plano diretor. Então, o próprio recorte constitucional é que plano diretor é uma ferramenta obrigatória para municípios com mais de 20 mil habitantes. O Estatuto da Cidade ampliou, né, essa obrigatoriedade, diz não só municípios com mais de 20 mil habitantes, mas também municípios integrantes de regiões metropolitanas, municípios inseridos em áreas, né, de empreendimentos de grande impacto regional, municípios que têm áreas de interesse turístico relevante, todos esses precisam também ter planos diretores. Então nós temos um grupo de municípios que têm a obrigação de constituir planos diretores, mas a maioria dos municípios brasileiros, uma grande, não sei se é a maioria, mas uma grande parcela deles, não é ainda assim obrigada a ter plano diretor. Ou seja, fica aí um vazio, né, legal nessas ordens jurídicas locais sobre o que seria de fato a função social da propriedade urbana naquele contexto. Tá? E como eu disse para vocês, a função social da propriedade urbana não necessariamente é construir casa ou moradia popular. Ela pode ser um parque, ela pode ser a preservação ambiental numa área de preservação permanente, ela pode ser um uso econômico, um comércio, uma prestação de serviços. Nós não estamos falando aqui de usos exclusivos, inclusive acho que o urbanismo já superou muito, né, essa noção de que zoneamento para usos exclusivos ele não é muito favorável, né, na cidade. Embora a gente ainda tenha alguns bairros aqui na cidade de São Paulo que reivindicam, né, essas zonas residenciais exclusivas, não querem se misturar, mas essa já é uma visão um tanto quanto superada pelo planejamento urbano. O que interessa é você ter mistura, né, usos que permitam as pessoas transitarem, percorrerem menos distância e terem acesso a mais facilidades na cidade. Algumas questões problemáticas do próprio texto constitucional em relação a isso. Será que a aplicação desses instrumentos é uma mera opção por parte dos municípios? A Constituição, no parágrafo 4º do 182, ela diz: é facultado aos municípios. Então, a utilização dessa palavra, né, facultado, ela dá margem para uma interpretação de que é uma opção, é discricionário. Então, será que o município pode não utilizar o parcelamento compulsório, IPTU progressivo do tempo e a desapropriação de cessão? A interpretação que se dá é que esse facultado ele tem que ser lido a partir de uma ordem constitucional administrativa que nos indica que todo o poder que é atribuído à administração pública, ele na verdade é também um dever, né? Então, se a administração pública ela tem o poder de notificar e de fazer cumprir a função social, ela tem também a obrigação de operacionalizar esse instrumento. Não é à toa que o Estatuto da Cidade colocou esse conteúdo como um conteúdo obrigatório de todo e qualquer plano diretor. Em algumas situações, gerando até um pouco distorções. Municípios muito pequenos, em que a especulação imobiliária não é uma força tão poderosa, né? Imaginem vocês municípios de 20 e poucos mil habitantes, tem outros tipos de problema que não aqueles vivenciados por São Paulo, o mercado imobiliário, as grandes capitais. Então, às vezes, de fato, pode ser que esse instrumento não tenha um contexto, né, naquela situação local para vir a ser aplicado. Entretanto, o Estatuto da Cidade diz que ele é conteúdo obrigatório, o que indica que o município não tem tanta liberdade assim na sua utilização. Só para vocês terem uma noção dos conteúdos, né, que a legislação municipal deve abrigar, isso tanto está no Estatuto da Cidade como nessa Resolução 34. Então, compete ao plano diretor prever o instrumento, delimitar quais são os imóveis, né, passíveis de sua utilização, não é qualquer imóvel vazio que vai ser notificado, e delimitar a área de incidência desse instrumento. Não precisa ser todo o território do município, podem ser algumas zonas, algumas áreas escolhidas. A lei específica vai disciplinar de fato detalhes e um decreto municipal minimamente para estabelecer como é que os procedimentos administrativos vão ocorrer.
Só para vocês terem uma noção desse percurso, dessa via crucis, né, da nossa ordem urbanística para fazer cumprir a função social da propriedade urbana. Comparando os dados da pesquisa de informações básicas dos municípios, comparando 2004 com 2015, que foi a última versão divulgada pelo IBGE, a gente vê uma grande evolução em termos quantitativos, pelo menos, na elaboração de planos diretores para os nossos municípios. Vejam que em 2004, 17,7% dos municípios brasileiros apenas tinham planos diretores. Nós chegamos a 2015 com 50% de municípios brasileiros com planos diretores. Se a gente fizer um recorte, né, nessas faixas em laranja, que são os municípios obrigados, né, a partir de 20 mil habitantes, esses índices são bem maiores, chegando a 100% nos municípios com mais de 100 mil habitantes. Então, de fato, nós tivemos uma evolução, um aspecto muito positivo nesses últimos 15 anos de aprovação do Estatuto da Cidade, que foi a revisão e a produção de novos planos diretores pelos nossos municípios, numa enorme quantidade. E aí, no mínimo, a função social foi citada, no mínimo, esses instrumentos aqui foram citados na maior parte deles. Uma pesquisa que foi divulgada em 2011 na rede de pesquisa dos planos diretores participativos, fez algumas amostras, né? Não foi uma pesquisa de todo o universo de planos diretores que existem, que são muitos, mas pesquisou 526 planos diretores em todos os estados brasileiros. E aí percebeu que há uma grande incidência, que essa linha vermelha, né? 86% de todos os planos diretores pesquisados, eles citavam parcelamento, edificação, utilização compulsória, IPTU progressivo no tempo e desapropriação de sanção. Então, reforça a ideia de que nós já estamos superando a fase de que o problema era não ter legislação. Porque a gente tem uma legislação federal e cada vez mais nós temos planos diretores citando. Em 2012, essa mesma pesquisa que o IBGE faz com os municípios fez uma pergunta específica sobre esses instrumentos. Se os municípios têm ou não têm lei específica sobre eles. E aí a gente tem um recorte dos municípios com mais de 100 mil habitantes, um alto índice respondeu que sim. 91 municípios disseram que eu tenho lei específica do PEUC. 132, eu tenho lei específica do IPTU progressivo no tempo, e 49 da desapropriação. Quando nós fomos checar, né, no nosso grupo de pesquisa lá da UFABC, a gente percebeu que os municípios não entenderam nem a pergunta, quanto mais a resposta. Então, no caso, posso citar Fortaleza, que é um dos casos que eu conheço bem, não tem lei específica, mas o município respondeu que tinha. Porque está lá no plano diretor. E aí ele interpretou que lei específica vale o plano diretor. Não leu nem a Constituição, nem o Estatuto da Cidade, que dizem que tem que ter duas leis. A lei do plano diretor e a lei específica do instrumento. Então esses dados, eles camuflam a realidade, eles estão superdimensionados. Nós não temos 132 municípios brasileiros com lei específica de IPTU progressivo no tempo. E a gente começou a perceber que se de um lado tem muito plano diretor citando o instrumento, por outro lado falta o passo seguinte, que é a aprovação pelas câmaras municipais dessa legislação mais específica. Então, fazendo, né, o levantamento, ligando, mandando e-mail, procurando nos sítios eletrônicos na internet, nós detectamos em todo o país 8 casos de municípios que aplicam o PEUC, né, que notificaram imóveis, e 4 casos que notificaram, já deram prazo e já estão na segunda fase, que é a utilização do IPTU progressivo no tempo. Esses 4 casos pioneiros, né, são Maringá, do Paraná, é o que tem uma continuidade que não se interrompe, né, já está praticamente no 4º, no 5º ano de aplicação do IPTU progressivo no tempo, então faz 2 gestões, pelo menos, municipais que eles estão utilizando o instrumento. O outro caso é São Bernardo do Campo, aqui na região metropolitana. Um terceiro, Palmas, em Tocantins. E o 4º aqui da capital, né, da cidade de São Paulo, que desde outubro de 2014 começou a notificar. Portanto, em 2015, os proprietários que não cumpriram já tiveram o seu imóvel lançado na planilha do IPTU para o ano de 2016 e estão no primeiro ano de alíquota progressiva
já agora em 2016. Então, gente, 5.570 municípios, 8 estão notificando, 4 estão aplicando o IPTU progressivo no tempo. Isso reforça já os estudos que haviam, né, na área, dizendo, olha, ele está presente no discurso, ele está presente na legislação, difícil mesmo é implementar. O mistério é implementar. Só para vocês terem uma noção aí de alguns dos municípios que a gente pesquisou, isso eu vou falar um pouco depois, e 3 estudos de caso que nós fizemos. Aqui na minha fala eu vou falar até de São Paulo, né? Essa pesquisa ela foi finalizada em dezembro de 2014, São Paulo ainda estava iniciando, né, as notificações, não havia muitos dados, mas eu já atualizei com o que a Prefeitura disponibiliza aqui para falar com vocês. Na época nós tínhamos esses 3 casos que tinham avançado mais. Santo André, que foi muito pioneiro, mas que se interrompeu, não chegou nem a aplicar o IPTU progressivo no tempo. São Bernardo, que continua aplicando, e Maringá, que continua aplicando. Só para vocês terem uma noção das disparidades, né, de como essas administrações públicas lidam com esse instrumento. Santo André notificou 66 imóveis, num total, né, totalizando 2.300.000 e poucos metros quadrados. São Bernardo do Campo, 150 imóveis e 1.550.000 metros quadrados. Aí Maringá aloprou. Notificou em 2 anos 705 imóveis e 14 milhões de metros quadrados. Gente, 14 milhões de metros quadrados é 10% do território em Maringá. É muita terra, é muita terra. O mercado imobiliário não vai conseguir nem investir em 10% do território. Vocês imaginam que do ano para o outro tem que apresentar projeto de construção, de loteamento, de ocupação. A maioria dos imóveis em Maringá não são edificados, é terra nua, que não foi sequer loteada. Então, de um ano para o outro tem que apresentar projeto para 10% do território. Não tem nem poder econômico suficiente para fazer isso. Nem o funcionário da prefeitura tem capacidade de analisar esse monte de projeto que vai chegar, enxurrada. Então, a gente brinca, né, que no caso de Maringá, aparentemente pelos números, como evoluiu, está aplicando IPTU. A lógica de Maringá é uma lógica tão distorcida que ele acabou sendo, para nossa pesquisa, o anticaso, o caso do que não fazer. Aí um pouco do histórico de São Bernardo, eu não vou falar de tudo, mas só para quem não conhece o município, né? Esse é o mapa do município. São Paulo está ali um pouco para cima, a gente já está lidando com áreas de mananciais, e essas cores, né, diferentes no território do município são as fases de aplicação do instrumento. Que é outra coisa que nem a Constituição nem o Estatuto da Cidade disse que precisava ser feita. Não ensinaram isso para a gente, né? Mas como é que você vai aplicar um instrumento num município como São Bernardo, que é enorme? Comparando com Santo André, São Bernardo é muito maior do que Santo André. Então, não dá para, do dia para a noite, a prefeitura, né, ela teria que mobilizar todos os seus servidores públicos e mesmo assim não ia dar conta de entregar a notificação para todo mundo. Além do que, não seria estratégico do ponto de vista urbanístico fazer isso. Nem todo o território de São Bernardo, como exemplo das nossas cidades, nem todo o território urbano tem boa condição de infraestrutura, está bem localizado, tem boas condições ambientais. Para que eu vou notificar um imóvel vazio nos mananciais? Se eu não quero estimular a ocupação de manancial, pelo contrário, eu quero desacelerar o adensamento populacional nos mananciais. Então, a estratégia é notificar imóveis ociosos nos centros urbanos, nas regiões mais localizadas. Esse é um instrumento de disputa pela melhor terra da cidade. Não adianta aplicar esse instrumento na pior terra da cidade. Não adianta, é um instrumento para fazer com que a função social seja cumprida nos melhores lugares. Então, a etapa mais distante que o município só vai notificar lá no futuro é essa em rosa, né, que está nas áreas mais periféricas aí do mapa de São Bernardo. E aí o caso de Maringá, que eu quero mostrar para vocês, é o seguinte: eles tiveram também 2 etapas de notificação, né? Esses coloridinhos em vermelho e azul são os imóveis notificados na primeira etapa. Teve uma quantidade menor, foram 105 na primeira etapa de notificação, e mesmo assim dá para perceber que são grandes terrenos. Nós estamos trabalhando aí nessa escala cartográfica, né? Bem distante, não são grandes terrenos. E aí são terrenos como esses, que ainda tem alguma paisagem urbana, você vê prédios ao fundo, tem estrutura viária, tem iluminação pública instalada, faz sentido.
faz sentido notificar imóveis que não cumprem função social nessas regiões da cidade. Aí vem a segunda etapa, que, como eu disse, aloprou, foram 600 imóveis notificados naquele ano, que são esses coloridos. Vejam como eles têm uma localização muito mais periférica, né? Eles estão fazendo um colar ao redor do perímetro urbano, especialmente numa região da cidade, numa zona que, para o plano diretor de Maringá, era uma zona de ocupação restrita, porque era um periurbano, era uma transição entre urbano e rural, não tem infraestrutura instalada, e a maioria dos imóveis são chácaras, sítios, fazendas. Não fazia sentido obrigar esses proprietários a darem outro uso. Entretanto, o plano diretor de Maringá sofreu uma modificação de um ano para o outro, e essa zona que era de ocupação restrita virou zona de ocupação preferencial. Olha aí o upgrade, né? Foi uma promoção, a pessoa deixou de ser estagiária e virou superintendente da empresa, né? Então, uma zona que deveria ter ocupação restrita, do dia para a noite virou zona de ocupação preferencial. Portanto, foi aí que a maioria desses 600 imóveis passaram a ser notificados. Qual é a lógica de inclusão urbanística disso? Eu não sei dizer para vocês. Eu sei dizer uma lógica que é a seguinte: a fronteira imobiliária em Maringá estava se expandindo exatamente para essa zona, por isso que ela mudou de nome para passar a ser ocupação preferencial. E é aí que existe interesse imobiliário para fazer os novos loteamentos. Então, o instrumento que deveria ser usado para combater a especulação imobiliária, ele foi usado para potencializar o interesse do setor. Porque, vejam, quando a gente fala de setor imobiliário, né, o setor produtivo, o setor econômico, não necessariamente a gente está falando dos proprietários da terra. Em várias cidades, o capital imobiliário detém também a propriedade da terra, óbvio, né? Quem é dono de construtora tem um certo estoque de terras ali no seu patrimônio. Mas o capital imobiliário, cada vez mais, porque ele se financeiriza, eu acho que ao longo dessa semana também a gente vai falar de financiarização, né, da política urbana, porque ele se financiariza, esse capital imobiliário financiarizado, ele não gosta de se fixar, de se imobilizar. Ele gosta de flutuar e de ficar investindo em vários empreendimentos. Portanto, muitas vezes o proprietário do solo, ele não é o dono da construtora, ele não é o dono da imobiliária. E aí o que a gente percebe? Há embates de interesses entre esses atores, porque o loteador quer empreender numa terra e o proprietário da terra quer cobrar muito. Então, quando a prefeitura consegue mobilizar um instrumento que notifica o proprietário e diz que agora ele vai ser obrigado a dar uso, e ele não tem dinheiro para lotear, o que ele vai fazer? Vai procurar a imobiliária que pode investir e, portanto, você faz uma convergência, um diálogo de interesses que às vezes não estavam dialogando por meio de um instrumento que não servia para isso. Então, é uma engenhosidade. Eu estou falando isso aqui para vocês, né, num tom crítico, mas eu elogio muito a engenhosidade de quem pensou nisso. Porque não é fácil você articular esse tipo de manobra, né, utilizar um instrumento de política urbana para acabar atingindo um objetivo para o qual ele não foi desenhado. E esses imóveis são esses aí, ó. Tem uso agrícola, tem plantação, tem criação de bicho, tem aviário, tem sei lá o que lá. Você não vê um prédio, né? Você vê granja, você vê, né, plantações. Então, não tem infraestrutura. Qual é o objetivo, né, de notificar esses imóveis para que eles cumpram? Muito provável, na minha visão, pelo menos, eles já estão cumprindo, inclusive, uma função ambiental aqui. E aí a gente chega ao caso de São Paulo, que não foi abordado naquelas publicações que eu mostrei para vocês, mas que é um caso muito interessante, não só porque nós estamos aqui no município, mas porque, embora desses 4, né, que estão aí aplicando IPTU progressivo no tempo, ele seja o mais recente, é talvez o caso que se estruturou de maneira mais consistente. Primeiro porque nós temos um arranjo administrativo e institucional na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano que nenhum outro município criou. Existe um departamento de controle da função social da propriedade urbana na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, que é dirigido, né, pelo nosso colega Fernando Bruno Filho, também associado ao BDU, e o Fernando trabalhou na gestão de Santo André, quando aplicou o instrumento, foi consultor em São Bernardo, então ele foi acumulando essas experiências e ele chega
nesses últimos anos em São Paulo, como diretor desse departamento, com muito mais acúmulo e com uma visão mais estratégica da utilização do instrumento. Então, vamos dizer, uma primeira vantagem do caso de São Paulo é que você tem um departamento que só pensa nisso. Diferente de outros municípios, que eles estão aplicando o PEU, que de repente chega dinheiro para fazer um programa habitacional. E tem que deslocar todos os técnicos para fazer o programa habitacional. Aí tem que lidar com questão ambiental. Aí desloca todo... Então, ele não tem uma centralidade na política urbana. Aqui no caso de São Paulo, ele tem, inclusive, com produção de conhecimento, né? Esse departamento, ele gera relatórios anuais, com monitoramento do que foi notificado, o que aconteceu com as áreas. Nesse mapa de São Paulo, vocês estão vendo aí algumas zonas em amarelo, laranja e um roxo, assim, uma cor mais escura. São as áreas passíveis de incidência do PEUC e do IPTU progressivo no tempo. Né? Então, basicamente, as áreas que o Plano Diretor de São Paulo de 2014 elegeu, é importante fazer aqui um outro parênteses, que esse instrumento já estava previsto no Plano Diretor desde a época de 2002 aqui em São Paulo. Então, o Estatuto da Cidade é de 2001, a gente teve uma revisão de Plano Diretor logo nesse mesmo período, e o Plano Diretor de 2002 já previu o instrumento. Ele não foi aplicado, a única coisa que aconteceu foi na gestão Kassab, em que houve um preliminar levantamento de imóveis ociosos, e aí essa lista foi divulgada pela Secretaria de Finanças e os proprietários foram chamados a se posicionar. Mas eles não foram sequer notificados. Não houve nenhum procedimento adotado no rito exigido pelo Estatuto da Cidade. Então, digamos que foi um ensaio muito mal sucedido, inclusive. Apenas na atual gestão, com a revisão do Plano Diretor, que resultou na lei de 2014, é que a gente tem, de fato, um ambiente jurídico municipal que permite a aplicação desses instrumentos. Em seguida, houve um processo paralelo com a revisão do Plano Diretor, a revisão da lei municipal específica, que trata do PEUC, do IPTU progressivo no tempo e da desapropriação, e depois a emissão de 2 decretos municipais, um regulamentando essas notificações e um outro, no ano passado, regulamentando a figura dos consórcios imobiliários, que é a possibilidade desse proprietário privado, uma vez notificado, negociar com a prefeitura a intervenção no seu imóvel. Então, isso que vocês estão vendo em laranja são todas as áreas passíveis no nosso município em que esse instrumento pode ser aplicado. Vejam que é muita coisa. E que, portanto, a exemplo do que aconteceu em São Bernardo do Campo, aqui se elegeu também prioridades. As nossas prioridades são as áreas da Operação Centro, Operação Água Branca e das zonas especiais de interesse social. Tem toda uma lógica e uma explicação urbanística para essas regiões serem priorizadas. Primeiro porque a área da Operação Centro concentra muitos imóveis edificados e ociosos, que poderiam inclusive ser reformados, receber retrofit, qualquer outro tipo de habitação, muito rapidamente para a habitação popular. Segundo porque as zonas especiais de interesse social, elas se destinam exatamente a essa finalidade, produção para o mercado popular e para a habitação de interesse social. Então, em vez de dispersar as notificações por toda essa área colorida, começar por áreas mais estratégicas, que são essas que estão aí em vermelho, foi por onde o município começou a notificar. Aqui a área que se pretende expandir, e aqui essas bolinhas vermelhas, os imóveis onde efetivamente eles foram notificados. Então vocês veem que há uma grande concentração aqui no centro, na região da Água Branca, e algumas bolinhas dispersas onde estão localizadas as zonas especiais de interesse social. Até o final do ano passado foram 585 imóveis notificados. A previsão da Secretaria de Desenvolvimento Urbano é chegar até o final agora de 2016 com 2.000 imóveis vistoriados na cidade de São Paulo, e grande parte deles, se possível, notificados. Aqui são os mapas das operações específicas, não precisa mostrar. E aqui só para vocês terem uma noção do perfil desses imóveis, desses 585. A grande maioria, 70%, é não utilizado. Então vejam que, dependendo do município, pode ser que o não cumprimento da função social, no caso, seja porque o imóvel está completamente vazio, servindo literalmente para especulação imobiliária. No caso, especialmente do centro de São Paulo e de regiões de urbanização mais consolidada,
exemplo de centros urbanos de muitas capitais, o problema não é necessariamente a terra nua. A terra já foi edificada. O problema é que aqueles imóveis não têm uso nenhum, ou têm uso parcial apenas. Então, boa parte, por isso que 70% aqui das notificações foram imóveis edificados, mas que não estão utilizados. Depois, o não edificado e, por último, o subutilizado. Por que o percentual do subutilizado é menor? Porque é a categoria de imóvel que não cumpre função social mais difícil de detectar. Porque o subutilizado ele tem alguma construção, mas ele não atinge o coeficiente de aproveitamento mínimo estabelecido pelo plano diretor, e muitas vezes esses cálculos você não consegue fazer de olho, né? Só vistoriando o imóvel. Então tem que ter foto aérea, tem que consultar a concessionária, tem que ver projeto, às vezes tem que adentrar no imóvel para fazer a medição, então ele é muito difícil de detectar. E aqui um pouco o que aconteceu com esses 585 imóveis notificados, né? Nesse primeiro ano. Lembrando que as notificações começaram a acontecer em outubro de 2014. Então aqui em setembro nós já tínhamos quase um ano. 14 imóveis tinham cumprido a obrigação. O percentual ainda é baixo, né, no primeiro ano. Esse ano certamente mais imóveis cumpriram. Mas mais da metade impugnaram administrativamente a notificação. Quando a gente vai ver as razões desses proprietários que impugnaram, tem de tudo. Tem do tipo, sou proprietário e eu faço o que eu quiser com o meu imóvel, que é aquela justificativa que a gente já viu muito ultrapassada. Tem justificativa que eu não tenho recursos financeiros para empreender, para construir, para dar uso. Então, para isso que serve o consórcio imobiliário, que também já foi regulamentado aqui no município, né? E existem outras justificativas, né? E aí, num total de 1.173 metros quadrados de terra notificada. Então, estou dizendo isso só para mostrar para vocês dados comparativos, né? Quando Maringá notifica 705 imóveis, totalizando 14 milhões de metros quadrados, e São Paulo, que é um caso, né, já bastante discutido como um caso positivo no Brasil todo, notifica 1.173.000, tem uma disparidade gigante, que não é porque São Paulo não tem a capacidade administrativa de notificar mais. Pelo contrário, o município de São Paulo tem muito mais capacidade administrativa para operar esses instrumentos do que Maringá. A questão é que em São Paulo existe uma lógica urbanística e não arrecadatória. Embora a gente tenha a previsão do IPTU progressivo no tempo, a intenção não é engordar os cofres públicos com esse IPTU. O que prevalece no IPTU progressivo no tempo é a sua natureza extrafiscal e não a fiscal. Qual é a diferença? Fiscal eu só quero arrecadar, né? Eu quero ter receita. Na extrafiscal eu quero, a partir da aplicação do tributo, induzir a um comportamento socialmente desejado. E a indução desse comportamento é o cumprimento da função social da propriedade. Então, na visão, né, do interesse público, o que é melhor? Que o imóvel fique pagando 15% da alíquota do IPTU ou que o imóvel seja efetivamente utilizado? Na visão da política urbana, é que o imóvel seja utilizado. Na visão arrecadatória, é que o imóvel fique pagando lá 15% de alíquota. Esse não é a genética do instrumento, não é arrecadatória, ela é urbanística. Então, por isso que São Paulo tem mais estratégia, né, na aplicação do que, por exemplo, no caso de Maringá. Terminar. Alguns tópicos para a gente refletir. Primeiro, que dar cumprimento à função social da propriedade urbana é um desafio muito mais difícil e muito mais complexo do que os municípios e o movimento da reforma urbana pensavam quando apresentaram essas propostas, desde o projeto de lei 775, né, em 83, emenda popular da reforma urbana e depois a luta pela aprovação do Estatuto da Cidade. É muito mais difícil porque nós estamos lidando com o capital especulativo das nossas cidades, que tem poder, né, inclusive poder político, e é muito mais difícil porque ele envolve complexidades na operacionalização desses instrumentos. Não é notificar e está tudo bem, você tem que acompanhar esse instrumento, tem que ter capacidade técnica, administrativa, investimento. E o que nós percebemos nesses municípios que foram pesquisados, né, nessa pesquisa, é que muitas vezes os municípios sequer têm a noção estratégica da aplicação dessas ferramentas. E não os articulam, como aconteceu aqui em São Paulo, ou Santo André e São Bernardo,
porque essa articulação aconteceu nesses 3 municípios, mas na maioria dos casos não nos articulam com as zonas especiais de interesse social. Também não há articulação com o direito de preferência, que é o direito de preempção. Não há articulação com os consórcios imobiliários. É uma sofisticação nos arranjos de aplicação dos instrumentos que muitos municípios sequer alcançaram. Em muitos casos, o interesse era arrecadar mais, de fato, né? Ainda há um vazio legislativo nos municípios. Tem plano diretor, a gente viu, né? A evolução de 2004 para 2005. 100% dos municípios com mais de 100 mil habitantes, todos têm plano diretor. Então o instrumento está citado, a função social da propriedade urbana está citada, mas não tem a lei específica que regulamenta, e portanto ele não é utilizado. Há muitas distorções, inclusive nessas legislações municipais, tem de tudo que vocês imaginarem, nas legislações dos municípios. Então conceitos absolutamente loucos tirados da cartola. O Estatuto da Cidade, por exemplo, ele conceituou o que é o imóvel urbano subutilizado. E lá, uma linha, 2 linhazinhas, é um conceito muito objetivo. Aí tem município que quer inovar demais e articula tantos critérios que no final ninguém sabe nem identificar o que é um imóvel subutilizado. Tirando o caso de São Paulo, nenhuma regulamentação sobre os consórcios imobiliários e, portanto, nenhuma experiência de consórcio, e pouca atenção dessas administrações nas etapas de planejamento e monitoramento dos instrumentos. Pouca compreensão de como esses instrumentos interferem mesmo na lógica, na dinâmica de preços do mercado imobiliário. E também, como no caso de Maringá, né, você notificar 705 imóveis por um espaço de tempo tão curto, sem nenhuma avaliação da capacidade institucional do município para lidar com todas essas notificações, com os projetos que vão decorrer disso, das obras que vão decorrer disso, e se de fato há investimento, né, capacidade econômica para investimento. Bom, pessoal, tem muita coisa para a gente falar, né? Eu trouxe aqui uma pincelada dessas pesquisas, estão na publicação que eu falei para vocês. Fico à disposição, esses são os nossos contatos lá do BDU. Mas, óbvio, não estou dando os contatos porque eu vou sair correndo, não, vou ficar aqui, quero ouvir o navio também, né, quero debater com vocês. Então, agradeço muito pela atenção e, mais uma vez, agradeço ao Saju pelo